Boa noite a todas e todos presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Eu vou pedir novamente a Soninha para passar aí as fotos da audiência pública, né, que a gente teve na semana passada. Foi uma audiência pública para discutir o desenvolvimento rural da cidade, né, que se fosse um desenvolvimento sustentável. Nessa audiência pública, como pode ver aí no telão, teve cerca de 45 pessoas, tiveram 4 vereadores presentes. Os palestrantes foram de alto nível, né? Teve o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Itatiba, que tem vários projetos lá, que é da região, eu acho que tem mais projetos na área de desenvolvimento da agricultura e de conservação da área rural. Tivemos a Embrapa Meio Ambiente, que é um centro de pesquisa, é um centro de intervenção em vários municípios aqui da bacia do PCJ. Tivemos o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que também é a antiga CAT, que tem um trabalho específico também nas cidades aqui da macro-região de Campinas. E eu acho que foi muito proveitoso, trouxe bastantes informações. E aí eu vou repetir o que eu falei na questão da moção. Eu acho que foi dado pouca importância política à agricultura e à área rural, que na verdade é um contrassenso. Nós estamos aqui discutindo o plano diretor e como é que a gente vai pensar em conservar o meio ambiente, conservar a produção de água na cidade, se a gente não conservar a área rural. Como é que a gente vai fazer isso? É impossível, pessoal. E, infelizmente, eu fiquei realmente decepcionado não só com o número de vereadores presentes, mas também com o público, porque o público não caiu a ficha, né? Eu acho que não caiu a ficha nem do público, nem dos vereadores em relação a essa causa. Por favor, Ana Genezinha. Rapidinho, vereador Valdir Barreto, só para justificar em respeito a Vossa Excelência, na semana passada eu estava em férias, eu viajei na quarta-feira, dia 18 de manhã, por isso que não estive presente, nem no seu evento e nem no evento da Flávia e na inauguração da veterinária. Mas eu torci e saberia que o senhor conduziria com muito êxito o seu evento. Ok, justificado. A importância, na verdade, é para os vereadores conhecerem mesmo, o público conhecer, os vereadores conhecerem. A importância é essa mesma. Porque senão a gente fica discutindo isso em cima de achismo, não de fatos, de dados concretos, dados científicos, né? Então, a importância é essa. Segunda questão aqui que eu vou falar, aí eu vou mudar de assunto, né? Pode tirar a foto, por favor. Mas tem a ver também com o plano diretor. Tem um manifesto, um abaixo-assinado que está rodando aí nas redes sociais e na internet, né? Que é em relação ao plano diretor que está atualmente, né, nesta casa, né? Existe uma movimentação e eu apoio, né, venho manifestar publicamente meu apoio a esse abaixo-assinado, né? Já coloquei isso no meu Facebook, estou manifestando nas redes sociais. Eu realmente sou favorável a esse abaixo-assinado porque o plano diretor que veio para essa casa não é um plano diretor que garante o desenvolvimento sustentável de Vinhedo. Já tenho convicção disso, né? Não tenho dúvida, não vou aprender alguma coisa nas novas discussões. Já fiz as discussões antes, já fiz discussão aqui com uma audiência pública sobre a água, né? Fizemos aqui a comissão de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, já fez uma audiência pública a esse respeito aqui, vieram técnicos, já fizemos agora do desenvolvimento rural sustentável, então fizemos 2 audiências públicas já em cima desse tema do plano diretor e do que acontece na cidade. Então, para mim, não tem nenhuma dúvida que esse plano diretor que está na casa não atende o desenvolvimento sustentável de Vinhedo. E um dos motivos é o mesmo motivo que aconteceu lá com o plano de mobilidade quando mandaram para cá. O plano de mobilidade ele não seguiu minimamente, né, as indicações do Ministério das Cidades. Naquela época se chamava Ministério das Cidades, agora se chama, deixa eu ver o nome aqui, Ministério do Desenvolvimento Regional. Então mudou só o nome de Ministério das Cidades para Ministério do Desenvolvimento Regional. O plano de mobilidade não seguiu, né, os apontamentos, as indicações, e também esse plano diretor não seguiu o modelo, os apontamentos, era
basicamente seguir uma cartilhazinha para atender ao final. A própria empresa que foi contratada, ela acabou largando o trabalho no meio do caminho, né? Ela não trouxe o trabalho até o final. Então, a gente vê que foi um plano que é capenga, e assim mesmo deu entrada nessa casa e vai entrar em discussão. Então, eu mais uma vez me antecipo e levanto essa questão para todos os vereadores, não só para a cidade. E mais uma questão. Quem teve predominância nessa discussão deste plano diretor, não tenho dúvida, né? Foram grupos de pressões ligados aos empreendedores imobiliários. Foram grupos de pressões ligados aos grandes proprietários de terra aqui de Vinhedo que querem lotear suas terras. Em certa medida, né, tem até razão, já que, por exemplo, a própria prefeitura, o próprio município, não faz, por exemplo, não tira da gaveta, por exemplo, né, o programa de pagamento de serviços ambientais. É uma lei que foi aprovada em 2012, então tem 8 anos essa lei que ela dorme em alguma gaveta, né, do Secretaria de Meio Ambiente. Até hoje não foi aplicado isso. A lei existe, mas não foi regulamentada nem aplicada. Essa é uma lei que, por exemplo, poderia ajudar os proprietários de terra a manterem as áreas de preservação ambiental. Poderia ajudar a conservar os córregos e as nascentes ou as matas que existissem em sua propriedade. Seria um subsídio que a prefeitura estaria dando para eles. Até hoje nada foi feito, né? Como nunca foi feito nada sistematicamente, continuamente em relação à agricultura da cidade. A gente viu isso aqui na audiência pública da semana passada. Nunca foi feito nada. Funciona mais ou menos por soluço na cidade, né? Então, entra um cara lá, soluça, aí faz alguma coisinha que demora 1, 2 anos e depois some. Não existe um trabalho, um planejamento contínuo, investimento contínuo na agricultura. Então, realmente, o cara não consegue se manter com a agricultura na cidade. Barreto, você dá uma parte? Pois não, por favor. Mais estranho, né, Barreto? Existem os agricultores da cidade, né? Só que uma coisa que até argumentei com eles, para eles se mobilizar junto, né? E criar uma associação, uma associação para poder prestar serviço para a agricultura familiar nas escolas, para entregar comida nas escolas também. A agricultura familiar hoje em Vinhedo gasta em torno de 2 a 3 milhões ao ano. Eu mostrei para eles algumas listagens da merenda escolar, que é da agricultura familiar, que eles falam, nossa, a gente poderia até participar. Então, assim, eu acho que é interessante, nós vereadores também, ajudar eles a montar essa associação, conversar com ele qual é o intuito dessa associação, para mobilizar eles a participar dessas licitações que acontecem na cidade. Então, vereador SPC, foi muito bem levantado por você na audiência pública essa questão. Mais de 2 milhões, né, é gasto com a compra de produtos de agricultura familiar para as escolas de Vinhedo. Só que a maioria, eu acho que só tem um produtor aqui que acaba fornecendo para a prefeitura de Vinhedo. Tudo vem de fora. Então, isso poderia estar sendo comprado de produtores, de agricultores de Vinhedo. Mas se não existe investimento na agricultura, né, se não existe aquela série de quesitos que constam do plano diretor e nunca foram aplicados, nunca foram implantados, como é que você mantém agricultores produzindo? Como é que você mantém a agricultura familiar na cidade? Como você incentiva o proprietário rural a manter a sua terra se ele não tem nada a favor dele, né? Parece que existe uma política contra a agricultura, contra a zona rural. Vamos acabar com a agricultura, vamos acabar com a zona rural e vamos lotear a cidade, né? E o passo seguinte é mudar o nome da cidade, porque não faz mais sentido, daqui a pouco não faz mais sentido manter o nome da cidade Vinhedo, né? Vinhedo é coisa do passado, daqui a pouco a gente não vai ter mais uva na cidade.
Por essa noite é só. Muito obrigado. Boa noite.